Nós estamos falando sobre vencendo o mal. Falamos sobre vencendo o mal exterior, que é o sistema do mundo, domingo passado. Hoje nós vamos falar sobre vencendo o mal interior, que é a carne, que a Bíblia chama de carne. Romanos 7, verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Nesse mundo a gente percebe que o mal leva vantagem, né? Não sei se você já pensou nisso. Fala assim, mas Deus é tão mais poderoso que o diabo. O diabo é criatura, é finito, é limitado. Mas a gente vê esse mundo aí, parece que o mal está levando vantagem. Parece que a maldade, o pecado, as coisas estão levando vantagem. Parece que o diabo está ganhando de Deus. Você nunca pensou isso, não? Parece que o diabo está ganhando, está dando de goleada. E a razão disso é porque o diabo ele tem um aliado muito forte. O aliado do diabo somos nós, a nossa carne. E a palavra carne, no grego, é sarx. Sarx não é corpo. Sarx é a natureza pecaminosa do ser humano, a tendência humana ao pecado. Então, o mal, ele parece que vence nesse mundo, porque o mal está dentro de nós. É o que Paulo está dizendo nesse texto aqui, olha, é a nossa natureza carnal, pecaminosa, que ela tem a tendência para o mal, para o pecado.
Então, nesse mundo, parece que o inimigo leva vantagem. Por quê? Porque o aliado do inimigo somos nós mesmos. E hoje eu vou falar, à luz desse texto aqui, como é que nós podemos vencer essa natureza. Parece que, você já lembra daquele livro, depois virou um monte de filme, é O Médico e o Monstro, né? O doutor, uma hora depois ele vira um monstro. Todo ser humano ele tem um pouco do médico e do monstro. Dentro de você tem uma natureza, um temperamento, um jeito, que de vez em quando ele aparece, é o mal, é o ferrão do escorpião, que de vez em quando aparece. O sujeito fala assim, eu queria ser uma pessoa tão assim, gentil, bondosa, mas quando eu vejo eu já estourei, eu já briguei, eu já xinguei, eu já chutei, eu queria tanto ser puro, mas de vez em quando eu penso umas coisas impuras, às vezes eu sinto uns sentimentos maus, eu sinto a mágoa, uma raiva, é o que a Bíblia chama de carne. É a natureza humana que está dentro de nós, que todo mundo tem isso. Não existe ninguém nessa terra que está livre disso daí. Então, à luz desse texto, que é um texto muito profundo, muito complicado, e ao mesmo tempo muito simples, eu quero falar o que nós devemos fazer para vencer esse monstrinho que tem dentro de você, né? Depende, às vezes é um monstro enorme, é esse ser horrível, esse capeta que tem dentro de você, vamos dizer a verdade, né? Tinha um amigo meu que ele dizia para mim assim, lá na Bahia, Gelson, ore por mim, rapaz. Eu tenho um espírito de prostituição que me leva para o pecado. Aí eu falava, que espírito de prostituição? Esse é você, rapaz, é a sua natureza. Não é o diabo que vai atrás da prostituta, é você. É a sua natureza. Então, essa ideia de projetar é dentro de nós a coisa. É lá no nosso ser, é a nossa carne, é a nossa natureza. Então, eu quero falar aqui o que nós não devemos fazer nessa luta para vencer o mal. Primeira coisa, não tente vencer a sua natureza carnal sozinho. Não tente dizer assim, eu vou domar essa fera, eu vou dobrar esse sujeito mau que tem dentro de mim, eu vou provar que eu posso ser melhor do que ele, eu vou me esforçar, eu vou labutar, e eu vou controlar, eu vou ser uma pessoa, a partir de hoje eu mesmo vou fazer um jeito de eu ser uma pessoa educada, bondosa, amorosa, gentil. Eu vou mostrar que eu consigo vencer essa fera. Não pense assim. Não pense assim. O capítulo 7 de Romanos é um capítulo, às vezes, mal interpretado. Paulo está falando da luta de dois eus. Há o eu regenerado e o eu carnal. Então ele está falando dessa luta que há. E ele diz que ele não quer fazer uma coisa e o eu carnal faz. Ele quer fazer o bem e de repente ele faz o mal. E o mal que o eu dele odeia, o outro eu ama. Essa neurose básica do ser humano, né? Eu não quero fazer, quando eu vi eu já fiz. E o que eu não queria, o que eu quero, eu não faço. Aí fica essa luta. E no capítulo 7, Paulo mostra essa batalha do eu contra o eu, de um contra o outro. E ele diz no final que ele fica desesperado. Ele diz, miserável homem que sou. Porque ao mesmo tempo que eu tenho prazer na lei de Deus, eu estou tendo prazer no mal, no pecado. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me tirar dessa situação? Então, ele chega nesse beco sem saída. Ele entra nesse conflito. E o capítulo 7 mostra isso. Essa luta do homem para mostrar, para vencer o seu lado mal. No filme antigo lá, o lado negro da força. O Guerra nas Estrelas, né? O lado negro dentro de vocês. Bem que é preconceituoso esse termo, né? Não pode mais falar isso, né? O lado é terrível. Então, essa luta, essa batalha, Paulo mostra que é um fracasso. Veja bem, a igreja, a religião, no decorrer do tempo, ela ensina para as pessoas a tentar vencer o mal por si mesmas. Ou seja, ela fala assim, faça isso, seja bom, se esforce, pratique isso. E a pessoa tenta e às vezes fracassa.
E aí a religião coloca mais medo, culpa e pressão sobre a pessoa. E fala, você precisa mudar, você precisa mudar, você precisa mudar. E o cara tenta e fracassa. Aí quando ele fracassa, ele fica mais culpado, mais amedrontado e com mais pavor. Porque ele não consegue cumprir a lei. Aí coloca a lei, e o sujeito tenta agradar a Deus pela lei. E ele fracassa. Porque quem está tentando vencer o pecado é ele mesmo. Com a sua própria força, com a sua própria moral, com o seu próprio desempenho. Ele fracassa. Ele fracassa. Então quanta gente ficou neurótica, psicótica, paranoica e louca porque tentou servir a Deus. Cumprir a lei de Deus com o seu esforço. Um escritor russo famoso, Leon Tolstói, ele queria cumprir a lei de Deus. Ele leu os mandamentos e disse, eu vou cumprir. Aí ele fez um monte de regra pessoal para cumprir. Ele tentava, fracassava. Se sentiu miserável. Porque ele tentava agradar a Deus, cumprindo a lei. Ele tentava ser aceito pelo seu esforço. Ele queria chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu venci o meu lado mal. Veja como eu sou bom. Paulo diz, essa tentativa é frustrada, é infrutífera, vai resultar em fracasso e derrota. Você vai fracassar sempre. Porque a lei não pode, a religião não pode, a carne não pode. E o capítulo 7 de Romanos é uma demonstração clara disso. A nossa natureza não pode ser vencida por nós mesmos. Nós não conseguimos domá-la, controlá-la, transformá-la. Às vezes você amanhece assim um dia e fala assim, hoje eu vou ser uma pessoa bondosa. Hoje eu vou ser gentil com todo mundo, educado. Você, maravilhoso. Aí você sai de casa, você já dá um tropeção. Aí você já, né? Igual esse dia, eu saí de casa, estava dirigindo, o cara me cortou, parou. E eu abri o vidro assim, e a palavra veio na minha boca. E eu segurei a palavra. Que ia falar, mas falei outra, né? Aí você fala, mas a natureza humana não pode ser vencida pela natureza humana. Não pode. Você não consegue. A religião não pode. As pessoas tentam ser boas por elas mesmas, não pode. Paulo diz, eu fracasso. Eu fracasso. Eu não consigo. Há uma batalha do meu eu regenerado com o meu eu pecaminoso. Quem me livrará do corpo dessa morte? Isso é Romanos 7. Romanos 7. Tem uma história engraçada desse capítulo aqui, que um pastor estava pregando sobre esse texto, falou assim, quem me livrará? Aí o menino levantou, eu, Chapolin Colorado, no culto o menino fez isso. Acabou o culto, né? Mandou o pastor perguntar, né? Quem? E o menino entrou no meio do sermão. Então, por favor, não fale isso. Não é o Chapolin. Então, o que a gente tem que fazer? Aí entra Romanos 8. No capítulo 7, Paulo não fala do Espírito Santo. No capítulo 7, ele só fala da luta dos eus. Ele não fala do Espírito. Ele fala dessa batalha interior, desse conflito. Agora, no capítulo 8, ele entra com agora. E aí o capítulo 8 é um dos capítulos mais fantásticos da Bíblia. Ele começa agora. Então ele está dizendo desse conflito que ele tinha, mas aí ele chega, agora pois, Paulo diz. Então, agora Paulo vai falar o que é que Deus faz, o que é que Deus fez para matar essa natureza nossa. O que é que Deus faz para destruir o poder da carne, da natureza pecaminosa? Então, no capítulo 8, Paulo introduz a ação de Deus. O que Deus faz para destruir a natureza carnal humana? E ele começa no capítulo 8 dizendo, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida te libertou da lei, do pecado e da morte. Paulo agora introduz o elemento do Espírito, do que Deus faz, do que Deus fez, do Espírito Santo, de que a obra de Deus por nós desmonta, desfaz, mortifica essa natureza
que por mais que você tente vencer, você vai fracassar. Aí Paulo diz, veja o que Deus fez. O que Deus fez? Deus destruiu o poder do pecado. Deus acabou com o poder da morte. Deus acabou com o poder da lei, que a lei é boa, santa, mas nós somos pecadores e no fim das contas, a lei tem um ministério de morte, pois ela revela o nosso pecado. Então Paulo diz, como é que Deus pode desmontar essa natureza? Como é que Deus pode domar essa fera? Pelo que Ele fez em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito em Cristo, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Ele nos libertou. Ele nos tirou o poder do pecado. Ele nos tirou a condenação. Ele nos tirou o juízo. Ele nos libertou da condenação da lei. Porque Cristo pagou a nossa dívida. Cristo pagou a nossa condenação. Cristo pagou o nosso juízo. Na cruz do Calvário, Ele levou a minha condenação, a minha morte, o meu juízo. E Cristo acabou com o poder da lei de me matar e de me condenar. Porque agora em Cristo, diz Paulo, em Cristo, eu sou justo, eu sou perdoado, eu sou santificado, a minha dívida é apagada. O que isso gera? Gera a libertação da condenação. Porque o que deixa a gente nervoso é isso. Quanto mais você tenta, mais você fracassa, mais culpado você fica. Quanto mais você tenta, com mais medo você fica. Fica com medo, e agora? Se eu morrer, se eu vou para o inferno agora? O irmão que me levou lá, olha a teologia do cara, eu falei, irmão, ele falou assim, eu estou dirigindo, eu sigo a lei. Se eu passar do limite de velocidade e morrer, eu vou para o inferno. Foi louco, cara. Eu falei, esse cara não deve ser saudável, não. Você entendeu? Porque quem é que salva ele? A lei do trânsito. Quem nos salva da condenação é Jesus Cristo. Quem apaga os nossos pecados é Cristo. Quem remove a nossa culpa é Cristo. E Cristo e Deus olha para nós, através de Cristo, como se nós nunca tivéssemos pecado. Você acredita nisso ou não? Você acredita que Deus olha para você e vê a justiça de Cristo e fala assim, eis ali o meu justo, porque a justiça dele nos foi dada. Isso nos liberta da neurose, da culpa, da condenação, do medo, do pavor. De olhar para nós mesmos e nos rejeitarmos e dizermos assim, eu não presto. Mas Deus diz, você presta em Cristo. Você tem valor em Cristo. Cristo te justifica, o sangue te purifica, o sangue te liberta, saia da culpa e da condenação em Cristo Jesus. A condenação, o medo, deixa as pessoas doentes, apavoradas. Paulo chega e declara, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O capítulo 8 é o capítulo da segurança. Se você é um crente que fica inseguro quando peca, agora eu vou para o inferno, e agora Deus não me ama mais, e agora Deus vai me condenar, e agora Deus está com raiva de mim, você dá mais poder para a sua carne. Quanto mais, eu lembro quando eu me converti, eu fazia a listazinha lá, do que eu ia fazer para ser santo. Fazia a lista, eu tinha que cumprir. Aí quando eu não cumpria, era aquele fracasso. Aí eu falava assim, eu estou com vergonha de Deus agora. Tem que passar pelo menos 2 dias. Porque Deus deve estar com raiva de mim, porque eu fracassei. Aí eu vou para a igreja, fico de cabeça baixa. Eu começo a ouvir um louvor para ficar de bem com Deus de novo, para fazer uma média. Aí dali os 2 dias eu tentava tudo de novo. Aí ficava com esse relacionamento neurótico, psicótico, paranoico. Paulo diz em Romanos 7, Deus nos conhece. Deus conhece a nossa natureza e nos ama. E nos aceita e nos perdoou em Cristo Jesus. E Ele já não nos condena mais, porque nós não estamos em Adão, nós estamos em Cristo, debaixo do sangue. E o sangue dele foi pelos pecados passados e futuros. Porque nós não temos um Salvador fraco que não nos salva, é Ele que nos salva.
É Ele que garante que eu vou me salvar, independente da fraqueza da minha carne. Ele é o Salvador e a justiça dele é eterna e o sacrifício dele é cabal, é definitivo, é completo. Você não precisa acrescentar, aumentar. Ele já fez tudo. Na cruz ele diz, está pago. Está pago. Então, não fique fazendo listinha. Não posso pecar isso. Se você ficar fazendo lista, você está dando poder para o pecado. Não se concentre no que você faz. Concentre-se no que Deus faz. Não fique olhando assim, eu preciso livrar desse pecado. Ai meu Deus, esse pecado aqui, esse pecado aqui. Não fique pensando nessas coisas. Quando eu me converti com 15 anos de idade, vocês me perdoem, mas eu vou falar isso aqui, né? Eu tinha um monte de revista pornográfica. E eu me converti. Aí eu falei para Deus, não, eu vou provar que eu não preciso, eu venço isso aí sozinho. Vou deixar aí do lado, escondido, como ficava, a minha mãe não vê. E eu nunca mais vou pegar nisso. Aí eu fazia aquela promessa, aquele voto penitente. Dali a pouco, o que acontecia? 15 anos, né, os hormônios, você sabe essas coisas. Aí eu fracassava. O que eu fazia? O que eu tive que fazer? Pegar aquelas revistas e botei fogo. Porque eu falei, eu não vou vencer isso. Eu não vou superar isso. Eu tenho que fugir disso. Eu tenho que me concentrar em Cristo, na obra de Cristo e do Espírito Santo. Eu não tenho que ficar olhando para o pecado, contando quantos pecados eu fiz no dia. Liberte-se disso. Para ser santo, só tem um. E é a santidade dele que entra em nós. Quanto mais perto dele, mais santo você será. Não fique olhando, hoje eu pequei. Hoje eu fiz isso. Conte o que Cristo fez. Conta essa história cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. O sangue me justifica, o sangue me purifica. A libertação dele é completa, é da culpa, do medo, da lei. Ele nos liberta. Quando você é livre para ter comunhão, para adorar, para Deus, nós somos livres, não para pecar, mas para ter comunhão. Para ser atraídos por Deus, para amá-lo, e você agora tem segurança. Aí qual é o problema das religiões? É que elas deixam as pessoas inseguras. Mais inseguras, mais perto da carne. Mais insegura, mais próximo do pecado. Como é que você vai amar um Deus que vai te mandar para o inferno se você exceder o limite de velocidade? Você ama um Deus que te ama e diz assim, meu filho, eu te amo. Confie em mim, creia em mim, entregue-se a mim. Porque só eu posso lhe dar o Espírito que quebra essa fera interior, que destrói o poder da carne, o Espírito de Deus. Então isso nos liberta, irmãos. Isso nos liberta. Por que me libertou? Por que me libertou? Se eu continuasse com listinha há muito tempo, sem entender Romanos, eu ia ficar meio doido. Eu ia ficar doido. Porque eu entendi que Deus me amava, me aceitava, me perdoou, me justificou, me santificou em Cristo. Que agora o objetivo da minha vida é ter comunhão com Ele, e adorá-lo, e andar com Ele. Que Ele vai fazer a obra dentro de mim, não sou eu. Sou eu, então eu tenho que me concentrar no que Deus fez. Você tem que crer e se apossar do que Ele fez por você. Então, a gente peca, mas a gente vai pecar? Não. Mas se pecar, temos o advogado diante de Deus, que intercede por nós. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quer dizer, a Bíblia está falando, não se concentre na carne, no pecado. Não se concentre. O diabo é quem se concentra nisso. O diabo é que gosta de acusar. Fica falando, olha o que você fez. Olha aquilo que você fez com o outro. Ele fica te acusando. Porque Satanás quer dizer acusador. Então não fique dando ouvidos para ele. Não fique. Como diz aquela historinha dele, falou para a criancinha lá, e se o diabo bater na porta do seu coração, o que você faz? A menininha falou, eu peço para Jesus abrir. É assim que você tem que fazer. Você entendeu? Se ele vir, é Jesus dentro de nós, é o Espírito dentro de nós. É a obra de Deus em nós. Quanto mais próximo de Deus, quando Moisés subiu o monte, que Moisés descia, e o rosto de Moisés brilhava. Quanto mais perto de Deus a gente andar, mais em santidade nós vamos viver. Mais a glória dele vai se refletir em nós.
Como é que a gente vence? Leia, medite no que Deus fez. Tome posse do que Deus fez por você. Fique confiando. Descanse na promessa, na segurança, na vitória do que Deus fez por nós. Bom, em terceiro e último lugar, isso é o que Deus faz, em terceiro lugar. Mas então o que nós devemos fazer? Paulo diz, mortifique os desejos carnais, mate de fome a sua carne, alimente-se do Espírito, viva no Espírito, ande no Espírito, seja cheio do Espírito, dê lugar para o Espírito, deixe o Espírito controlar você, sua mente, seu coração, seus lábios. Deixa a carne morrer de fome, não alimente ela com o mal, com a maldade, com a impureza, com a injustiça. Naquilo que Paulo diz em Gálatas 5, as obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, inimizade, idolatria, feitiçaria, porfia, ciúmes, iras, invejas, dissensões, facções, glutonarias, bebedices e coisas semelhantes a essas. Paulo diz, não alimente a carne com essas coisas, deixa ela morrer e alimente-se do Espírito. Seja cheio do Espírito, de acordo com Efésios, deixe-se ser cheio do Espírito, ninguém seja dominado pelo vinho, mas encha-se do Espírito, deixe o Espírito dominar sua mente, seu coração, seus valores, suas ideias, deixe o Espírito dominar você. Quanto mais do Espírito você viver, mais santo você será, porque o Espírito é santo. Agora, isso é ação nossa, você que tem que deixar, você que tem que se dispor, e se abrir, e falar, vem Espírito, encha a minha vida, e crucificar, mortificar essa natureza carnal, porque o Espírito quer nos encher, ele quer ser derramado, mas a gente tem que dar lugar. E aí, Paulo diz em Gálatas, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Porque a pessoa já vive dentro da lei do Deus vivo. Então a lei queria que o cara fizesse ali, forçado. Aí Deus vem e entra dentro de nós e manifesta o fruto dele na nossa vida. Obra da carne é o que você faz, fruto do Espírito é o que brota naturalmente. Você não força para nascer um fruto, você não se esforça para o fruto nascer, o fruto nasce. A obra é o que a gente faz, o fruto é espontaneamente. Quanto mais o Espírito dominar nossa mente e nosso coração, mais amoroso nós seremos. Então eu pergunto para você assim, eu queria tanto que meu marido mudasse, que minha mulher mudasse. O que você tem que orar? Para que ele seja cheio do Espírito. Porque quanto mais cheio do Espírito, mais amoroso, bondoso, gentil, alegre, bem-humorado, benigno, manso, domínio próprio a pessoa vai ter. Porque é o quê? O Espírito Santo em nós. Agora, a gente tem que deixar, você tem que permitir, você tem que buscar, você tem que se abrir, você tem que crucificar a sua carne. O Espírito, ele age à medida que a gente busca. Pois todo que tem sede, vem a mim, beba, disse Jesus. João capítulo 7, ele diz isso referente ao Espírito. Quanto mais você beber, mais cheio, diz Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque você está cheio de vida de Deus. Por que às vezes a gente solta uma dessas aí no trânsito, né? Porque às vezes nosso coração está com raiva. Porque às vezes a gente está alimentando o coração com coisa que não é de Deus. Quando o cara me fechou, eu devia fazer assim, Deus abençoe esse amado irmão. Né? Deus abençoe. O outro lá, Deus abençoe. Porque quanto mais cheio, mais a bondade de Deus vai fluir em nós. Agora a gente precisa deixar, precisa permitir. O Espírito Santo, precisa que você o busque, que você beba, que você se abra. Esses dias eu vi um documentário sobre o Chico Xavier. E eu assisti aquele documentário, eu falei, eu vou assistir esse documentário com a maior boa vontade do mundo. Né, pá? E lá as pessoas diziam que o espírito que dominava o Chico Xavier se chamava, o escrito era Emmanuel, que é o nome de Jesus, mas eles liam errado, é Emmanuel. É bem parecido com Jesus, né? E o espírito que mais dominava o Chico Xavier, quando se manifestou para ele, isso é um documentário elogiando-o. E todos os espíritos elogiando. E o documentário dizia assim, que o espírito falou para o Chico assim, você vai escrever um livro para mim, a primeira vez que apareceu. Aí o Chico escreveu um livro. Aí o espírito falou para ele, não vai ser um livro, vai ser 10. Aí ele escreveu 10. Falou, agora tá bom, o espírito, não,
Você vai escrever mais uns 50. Não, você vai escrever o resto da vida. Eu pensei, primeiro era 1, depois era 10. E aí quando o Chico estava escrevendo, o outro companheiro dele dizia que algumas vezes quando ele estava psicografando, o olho dele sangrava. Sangrava. E aí ele falava assim, eu estou cansado, eu tenho que parar. E o espírito que o dominava falava para ele, não, você tem outro olho, escreva com outro olho. Eu fiquei pensando, esse espírito é um mentiroso, enganador. Primeiro falou que era 1, depois falou que era 10, depois falou que era para sempre. E depois é um espírito que oprime o coitado do Chico Xavier. Eu fiquei com a dor do Chico Xavier. E a história falou que o Chico Xavier ele lia os livros dos santos católicos, tudo que ele queria era ser um santo, mas ele pegou um espírito enganador. É um espírito enganador. E aí aquelas pessoas que vão atrás dos seus entes queridos, com toda boa vontade de ver, vem lá o bendito do espírito enganador, que a Bíblia diz que se disfarça de anjo de luz, que é enviado pelas trevas, e seduz e engana as pessoas. Agora o Espírito Santo não oprime ninguém, não obriga ninguém, não força ninguém. O Espírito de Deus, ele gera vida, alegria, paz, liberdade, amor. Esse é o Espírito de Deus. E eu vi médium dentro da minha casa, e conheci muitos médios dentro da minha casa, e todos os médios tinham uma vida sofrida. Todos. Minha irmã recebeu o Espírito, fazia a sessão mediúnica, toda vez ela tinha uma dor de cabeça terrível, lancinante, que ninguém curava. Porque não é o Espírito de Deus. Se alguém aqui acredita nesse negócio, são pessoas de boa vontade, pessoas caridosas, nós amamos os espíritas, mas são espíritos enganadores do inferno. Essa que é a verdade, irmãos. Que oprime, que chama o médium de cavalo, de mula, de aparelho. O Espírito não faz isso. O Espírito gera vida, liberdade, alegria, paz. E ele só age quando a gente permite. Ele só age quando você se abre, quando você bebe, quando você diz, Espírito Santo de Deus, enche a minha mente, enche o meu coração, muda os meus valores, muda as minhas atitudes, muda o meu jeito de ser. Ele vai mudar e ele vai crucificar essa natureza. E a gente coopera com ele fazendo a nossa parte, mortificando os desejos da carne. Mortificando, crucificando e se abrindo para o Espírito Santo. Amém? Se você está aqui hoje e é espírita, vem conversar comigo depois do culto. Eu quero contar a minha história para você. Das operações espirituais que minha mãe fazia, que o Espírito vinha operar ela, daquela coisa toda, dos curadores, minha mãe benzia, minha mãe fazia as coisas, mas nunca tinha paz. Nunca. Nunca. Nunca tinha vida e alegria. Tinha todo tipo de espírito lá, mas não era o Espírito Santo. Mas agora a vida, a paz e a alegria na minha casa, porque entrou o Espírito de Deus, aleluia. Irmão querido, como é o seu gênio e o seu temperamento? Como é o monstrinho que está dentro de você? Dá muita patada? Dá muito coice nos outros? Tem muito pensamento impuro? Vamos crucificar isso nessa noite em nome de Jesus, amém? Senhor, eu quero matar essa carne minha miserável. Eu quero me abrir, eu quero beber do Espírito Santo. Eu quero ser cheio da palavra, eu quero ser cheio de vida, eu quero ser cheio de alegria, eu quero ter a vitória, eu quero ter bondade, eu quero ser gentil no trânsito, eu quero ser gentil na minha família, eu quero ser gentil com os meus filhos, eu quero ser bondoso com os necessitados, eu quero amar os perdidos, eu quero ser cheio do Espírito de vida, e eu quero que essa minha natureza seja crucificada. Você sabe o seu ponto fraco, você sabe as suas fraquezas. Nessa noite eu desafio você a falar, Espírito Santo, dá uma paulada na minha carne, crucifica na cruz, que o prego da cruz me mate e me encha do Espírito, que eu quero que do meu interior não flui mau humor, azedume, briga, rixa, inveja, ódio, mágoa, preconceito. Eu quero que do meu interior flua rios de água viva. Rios de água pura, para que os outros bebam daquilo que vai sair de mim para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar?
Feche os seus olhos aí, irmão, e vamos orar. Quero que você coloque a sua vida diante do Senhor. Às vezes o seu temperamento, os seus pensamentos impuros, as obras da carne, impureza, imoralidade sexual, idolatria, inimizade, brigas, invejas, bebedices. Talvez você tenha falhado, pecado, alimentado sua carne. E nessa noite eu chamo você para tomar uma decisão na presença de Deus. Eu quero vencer o mal dentro de mim. Eu quero que ele morra de fome. E eu quero que o Espírito de vida me encha. Eu quero que você faça um compromisso com Deus hoje. Diga: Deus, eu quero ser cheio do seu Espírito. Eu quero ter a lei da liberdade, do poder. Eu quero ter o princípio de Deus dentro de mim. Eu quero crucificar a minha carne. Feche os seus olhos, irmão, querido, irmã. E confesse para Deus, às vezes, os seus pecados, suas fraquezas, suas tentações, seu gênio, seu temperamento. Coloque diante de Deus, com sinceridade da alma. Diga: Deus, eu preciso mudar. Às vezes meu coração está cheio de ódio. Limpa o meu coração. Às vezes os meus sentimentos são sentimentos de inveja. Às vezes meus pensamentos são pensamentos impuros, de adultério, de traição. Às vezes há pensamentos, Senhor, e sentimentos, há palavras da minha boca que não te agradam. Deus, eu quero mortificar a minha carne. Às vezes é o orgulho, às vezes é a discriminação. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ore, ore e fale com Deus. Clame ao Senhor. Estamos na presença dEle. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer santificar você. Deus quer purificar a sua alma. O Espírito quer encher sua mente, controlar sua mente, seu coração. O Espírito Santo de Deus. Fale com Ele agora, ore ao Senhor. Coloque sua vida na presença dEle. Vamos ter um tempo de oração. De busca, de clamor ao Senhor. Senhor, esteja agindo nessa hora aqui no nosso meio, nas nossas vidas. Sobre cada um aqui, suas lutas, suas tentações, suas fraquezas. Às vezes é o temperamento, é o gênio, a personalidade, é o caráter. Às vezes alguém aqui está no pecado, no vício. Alguém tem alimentado, Senhor, a sua carne. Espírito Santo, que nessa noite o Senhor nos ajude a crucificar a nossa carne. Mortificar os nossos desejos. A vencer as tentações. E nos abrirmos totalmente. E nos entregar, Senhor, totalmente, e dizer: vem, Espírito Santo, encha a minha vida, encha a minha mente, enche o meu coração. Vem, Espírito Santo, e me santifica, Senhor. Eu quero viver cheio do fruto do Espírito. Eu quero ser cheio do poder de Deus, da alegria de Deus. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero andar na luz, meu Pai. Então limpa o meu coração, purifica os meus sentimentos, meus pensamentos, minhas palavras, quebra o meu gênio duro, transforma o meu temperamento, santifica, Senhor, o meu falar, o meu pensar, o meu agir. Santifica-nos, ó Deus, pelo Espírito Santo. Enche o teu povo, enche essa igreja, enche-nos do Espírito Santo, Senhor. Conduz-nos uma vida santa, limpa, pura e poderosa na tua presença. Que do nosso interior possa fluir rios de água viva, Senhor, para os sedentos beberem, porque do nosso interior vai fluir rios para a glória do teu nome, meu Pai. Para a glória do teu nome. Liberta alguém aqui que está preso no pecado. Quebra o poder do vício, da bebida, do álcool, do cigarro, da pornografia, da inveja, do ódio. Quebra, Senhor, esse poder, em nome de Jesus. Da avareza, da feitiçaria, da idolatria. Quebra, Senhor, esse poder, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, essa força maldita e traz uma nova natureza, um novo coração, um novo princípio, uma nova vida, em nome de Jesus. E o Espírito Santo tem a liberdade nessa igreja, tem a liberdade no nosso coração, tem a liberdade na nossa mente, tem a liberdade, Senhor, na nossa família. Espírito Santo de Deus, vem e enche-nos, e controla-nos, e usa-nos para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia, amém.